Olá! Eu desejo que esteja tudo bem com você. Hoje, dia 17/10, exatamente às 17 horas e 10 minutos, nós teremos uma conversa incrivelmente maravilhosa com o Ricardo, que é um especialista incrível que eu tive o privilégio de conhecer. E ele estará nos trazendo apontamentos maravilhosos sobre autorrealização. Ele que tem um método maravilhoso, é algo que eu tenho seguido, tenho tido resultados incríveis. E aqui nós vamos dar as boas-vindas a essa pessoa incrivelmente sábia. Vou pedir para que ele me mande o convitinho. O Ricardo, bem-vindo às pessoas que estarão conosco nessa conversa, que terá dicas práticas sobre como praticar, né, a autorrealização. Esse método dele é incrível. Eu tive o privilégio de estar com ele, né, 2 anos atrás, e de lá para cá eu tenho aprendido muito com o seu conhecimento, que certamente vem transbordando. Então vou pedir para que ele solicite ali o Ricardo. Seja bem-vindo às pessoas que estão conosco. É um privilégio. Olá, Ricardo! Tudo bem? Tudo Como é que você bem? está, querida? Gratidão. Feliz demais por ter você aqui e de uma forma muito incrível. Você chega no Rio Grande do Sul, isso não é maravilhoso? Mas, trilegal, hein? Muito bom, muito bom. Que joia, para mim é uma alegria estar contigo, Damares, uma pessoa como você, uma terapeuta que tem um conhecimento profundo sistêmico, que é um conhecimento também que eu trabalho bastante, porque as relações são sistêmicas, né? E a gente precisa trabalhar esses conteúdos para a gente poder fluir melhor na vida, carregar questões que são nossas, né? E não de outros, né? Mas que bacana, obrigado pelo convite para a gente falar, bater um papo sobre os 7As, né? E vai ser bem legal, tenho certeza disso. Eu gosto de dizer, Ricardo, que o conhecimento que você traduz para a gente é profundamente acessível, porque se de um lado ele é acessível, que a gente pode sair já fazendo, praticando, ele trabalha num nível profundo, né? Gosto de dizer também no nível profundo da nossa identidade, porque é assim que eu vejo, né? Teu livro foi lançado em 2017, isso, e agora extremamente atual e preciso para esse novo tempo que nós estamos vivenciando. Então, também gosto de dizer e digo para as pessoas à minha volta que é o meu livro de cabeceira, assim, porque seja qual for o A, né? Ele é extremamente cabível para o nosso dia a dia. Então, te dou as boas-vindas, né? E podemos, talvez, começar a falar sobre alinhamento, que é o nosso primeiro A. Legal, vamos sim. Eu tô até, enquanto você estava fazendo essa introdução, tô mandando um monte de aviãozinho aqui, Que convidando o legal! pessoal, né? Eu vou Isso! sugerir, inclusive, o pessoal que já está aí dentro, mandar os aviãozinhos, curtir aí no coraçãozinho, porque quando a gente curte, a gente começa a repercutir o início da live. Então, vou contar com o apoio de todos vocês aí. E vamos bater esse papo, sim. O primeiro A, né, que é o A de alinhamento. Por que o A de alinhamento, ele, normalmente, inclusive, vou confessar um negócio para vocês que estão aí. Esse livro foi lançado em 2017. Talvez se eu fosse escrevê-lo, e eu estou revisando ele para relançar, porque a edição está esgotada e eu tenho pouquíssimos exemplares ainda comigo, não tem mais nas livrarias, talvez muita coisa eu faria diferente hoje. E algumas coisas eu observei. Uma das coisas que eu observei é que algumas pessoas precisam começar os 7As pelo sexto. A aceitação. Porque o sexto tem a ver com a aceitação. E tem muita gente que está sofrendo com mágoas, que não consegue perdoar. E isso a gente trabalha muito no sexto A. E Mas, aqui, não vou te atrapalhar, mas extremamente incrível quando nós falamos de aceitação. E se você me permite citar
a questão de aceitar essa nossa nova realidade, né? E aí nós vemos aí meses desses novos tempos e ainda tem pessoas que dizem, né, que não aceitam e estão brigando contra algo que é inevitável, que é reverenciar esse vírus e entender que está nos ensinando algo muito maior. Então, que lindo você começar a falar sobre aceitação. É isso, né? A gente percebe, porque eu comento muito, né? O alinhamento, que é o primeiro A, ele cria uma infraestrutura, ele cria um alicerce, ele cria uma base. Mas muitas vezes, antes da gente construir essa base, a gente precisa destruir o velho, né? Para a gente poder construir. Às vezes, quando a gente destrói a demolição, acontece muito barulho, né? E quando as pessoas me procuram para que eu possa apoiar de alguma forma e tal, às vezes eu percebo as pessoas tão angustiadas, elas tão pesadas, elas tão densas, que é muito difícil fazer um alinhamento dessa forma. É por isso que são várias pessoas que eu falo assim, começa a ler pelo sexto A, começa a praticar pelo sexto A, porque cada A tem várias práticas envolvidas, né? Isso é uma observação que eu vou deixar na próxima edição, para que as pessoas entendam que o método 7As é uma trilha e não um trilho, né? Que ali tem conteúdos e você vai trabalhando com eles conforme o seu momento atual de vida, né? Então, começando pelo primeiro A que você trouxe, do alinhamento, qual que é a estratégia, qual que é o propósito do alinhamento? É importante que cada A tem 4 aspectos, e é importante a gente entender cada um dos aspectos, porque cada um tem um porquê, tem um para quê, e tem uma ferramenta muitas vezes atrelada. Então, por exemplo, no alinhamento, que é criar essa base, a gente tem sempre 4 aspectos. Então, o primeiro aspecto do alinhamento é o agradecimento. Eu me lembro de um livro chamado, escrito por um francês, um filósofo francês, que chama A Felicidade Desesperadamente. E nesse livro me chamou muita atenção uma historinha que ele fala, colocando uma história de uma criança, né? Que a criança, ela muitas vezes ela tem expectativa de ganhar no Natal um brinquedo, e aquele brinquedo, ela persuade os pais como se ela ganhando aquele brinquedo fosse tudo que ela precisaria para ser feliz, né? E aí, quando o pai, com esforço, compra aquele brinquedo para a criança, dá o brinquedo para a criança, alguns minutos depois, né, ele percebe que ali naquela festa de Natal, aquele brinquedo está encostado no chão, está escanteado. E quando ele indaga do filho, fala assim, meu filho, olha, guarda o seu brinquedo está aí, você não vai brincar com ele, não é isso que tanto você queria e tal. E normalmente a resposta daquela criança é, pai, mas agora eu já tenho. Né? Então, e naquele momento, ela às vezes começa a ter outras expectativas. O que eu quero falar com isso, e nesse livro aborda profundamente, é que muitas vezes, né, a nossa grande insatisfação na vida é porque a gente está olhando para as coisas que a gente não tem. E a gente está olhando muito pouco para as coisas que a gente já tem. E isso é muito importante. Né? Hoje, eu comecei meu dia logo cedo com meditação, depois eu fui correr, eu fui fazer um monte de outras coisas, né? E eu estava observando o quanto que eu, Ricardo, sou abundante. Porque não é todo mundo que consegue correr a quantidade do que eu corri hoje. Numa brisa friazinha, e Brasília está quente esses tempos, né? E eu corri muito cedo, então estava friozinho, gostoso, eu olhando para aquela natureza, eu olhando para a possibilidade de correr, além de estar na natureza, com muitos passarinhos, né? Então, esse é o ponto importante para criar esse alicerce dentro do alinhamento, é o agradecimento.
olhar para o que a gente já tem, né? Logo depois, eu estava observando, eu falei assim, caramba, quantas pessoas nesse momento estão acometidas de algum tipo de patologia que não seja só Covid? E não está tendo a liberdade de sair, sim, sair com restrição, sair com máscara, sair com um monte de protocolo, mas poder fazer algo que não seja estar numa cama sendo cuidado por alguém. Então, o agradecimento, muitas vezes, são de poucas coisas que estão ao nosso redor, ao nosso entorno. Esse é o primeiro aspecto do primeiro A do alinhamento. O segundo aspecto, que eu acho que principalmente nesse momento, ele é fundamental, e eu brinco sempre, ontem, na empresa onde eu estou liderando, a gente fez um bate-papo lá, e eu falava muito assim, eu falo direto, eu falo, pessoal, não tem como, prática de exercício aeróbico, né? Meditação. Meditação é o segundo aspecto do alinhamento. Por que meditação? Porque a meditação vai te dar um reset no seu cérebro. Vai dar um reboot, aquele Ctrl-Alt-Del, né? Porque a gente fica com tanta coisa na cabeça, e tem um estudo, é interessante isso, que é a respiração no coração. A respiração no coração, tem um instituto nos Estados Unidos fazendo vários estudos sobre isso, ela já comprovou cientificamente, quando a gente está muito agitado, quando a gente está muito acelerado, as nossas funções cerebrais, elas se limitam, elas se reduzem para luta ou fuga, que é o nosso movimento mais primitivo. O nosso movimento mais primitivo é de luta e fuga, tá certo? Que é do nosso cérebro reptiliano. Então, todas as demais funções, elas terminam sendo desligadas. Então, se você está no meio de um problema, se você não quer sair correndo do problema, ou se isso não é uma possibilidade, às vezes você até quer sair correndo, mas não é uma possibilidade, você precisa ter suas funções ativas. E aí o Moisés estava perguntando assim, pô, como meditar? Moisés, tem várias possibilidades para meditar. A respiração do coração já é uma prática meditativa. E o que é uma respiração do coração? Pessoal, se vocês quiserem, a gente vai fazer agora, rapidamente, Damares, rapidamente. Apenas 3 respirações longas e profundas. Então, eu vou explicar para vocês, sem muito mimimi, sem muito detalhe. Pessoal, a única coisa que você tem que fazer é senta confortavelmente, com a coluna ereta, procura apoiar os 2 pés no chão, percebam seus pés apoiados no chão, como se eles estivessem com raízes assim penetrando no chão, tá certo? Nesse momento você tem essa percepção de presença, ok? Perceba seu corpo. Intencione, além dessa sensação nos pés alicerçados, intencione também como se você estivesse aqui do alto da cabeça, sendo ligado por um fio prateado, dourado, na cor que você quiser, tá certo? Lá no centro do universo. Lá no centro, na coisa mais, digamos assim, divina, na coisa mais crística, na coisa mais essencial. Então, feche os olhos, caso você queira, rapidamente. Então, começa a perceber os seus pés em contato com o chão, como se eles tivessem enraizado, essas raízes atingindo lá no centro da terra. Perceba agora uma conexão do alto da sua cabeça, indo até o centro do universo, lá no coração crístico. Então, à medida que você percebe essa sensação, comece a fazer respirações de forma consciente. Como é a forma consciente, pessoal? Comece a observar o ar entrando de uma forma lenta. Busque imaginar o ar entrando pelas narinas. Busque imaginar o ar saindo de uma forma lenta e profunda
entre os seus lábios, uma frestinha, e faça 3 respirações conscientes. Perceba o ar entrando de forma lenta e profunda. Perceba o ar saindo. Perceba o ar entrando. À medida que esse ar entrando, perceba que ele preenche todo o seu abdômen, até embaixo do umbigo, lá no assoalho pélvico. Faz uma respiração mais completa, a respiração do bebê, de quando a gente nasce, a gente tem o conhecimento dessa respiração. Uma respiração mais abdominal. No seu ritmo, de forma lenta e profunda. Aos poucos, devagar, sem pressa. Abre os olhos, começa a tomar contato com o lugar que você está. E você já se percebe um pouco mais presente, um pouco mais conectado. Então, Moisés, essa é uma possibilidade para iniciar uma prática de meditação. Meditação, pessoal, não é uma prática, apesar de ser utilizada em várias linhas religiosas, ela não é uma prática religiosa. E tem várias técnicas. Por exemplo, a meditação transcendental, ela é muito aplicada nos Estados Unidos, dentro das empresas. E ela tem estudos e mais estudos demonstrando que a gente amplia a nossa plasticidade cerebral, neuronal, os contatos. Porque é isso, pessoal. No momento que a gente está nesse estado, o nosso cérebro está em pleno funcionamento. No momento que a gente está mais ansioso, mais angustiado, já tem estudos que falam que o cérebro diminui as funções cerebrais para que ele foque principalmente nas funções mais primitivas de nosso organismo, enquanto um ser animal de luta e fuga. E essa parte é do cérebro reptiliano, inclusive. Então, no primeiro A de alinhamento, a gente tem essa parte da meditação. O terceiro aspecto do alinhamento, a gente tem a prática da oração. Por que a oração é tão importante, pessoal? Eu confesso para vocês que essa semana, e as últimas semanas têm sido muito intensa para mim, na empresa que eu lidero, e eu confesso que eu perdi o sono numa madrugada, e dali eu me ajoelhei no chão, e eu comecei a rezar. Porque a oração, pessoal, no momento que você se sente muito perdido, muito angustiado, é importante que você tenha consciência que há algo maior, além de você, que tem uma força que consegue realizar qualquer coisa. Então, quando você se conecta com essa força, com essa fé, com essa confiança, muitas coisas que você acreditava que não era possível, você se sente mais fortalecido e você dá o esforço final. Né? Seja numa atividade física de competição, seja numa atividade intelectual, seja numa atividade de relacionamentos, essa conexão em você ter a certeza de que há algo maior que você. Eu gosto muito do texto, Damares, você deve conhecer, que é Pegadas na Areia. Porque Sabe, eu acho que Ricardo, fala aí. não vou te atrapalhar, mas só essa conversa está tão maravilhosa assim que eu estou no estado de flow aqui contigo. E falando sobre oração, então, uma das minhas formações, eu fiz faculdade em teologia. Então,
De um lado, se eu já vinha nessa premissa de fé, de acreditar em algo muito maior, né? A gente se rende nesses novos dias porque algo que a gente não enxerga paralisou o mundo. Então, nós vamos nos olhar que agora também algo muito maior nos rege, que é essa questão de estar ligado a um ser superior, seja qual o nome que você quiser dar. Mas a questão da oração, ela vem para te dar respaldo para seja qual o momento da tua história que você esteja vivendo. Eu gosto de dizer que a oração, ela te faz companhia aonde talvez outras pessoas não poderiam estar, né? E quando você cita lindamente essa madrugada que você dobrou os joelhos, é como se no mundo espiritual uma barreira se quebra e você vê um mundo de possibilidades a partir da oração. Isso é incrível, me move também. Perfeito, é incrível. E o Pegadas na Areia, quem não conhece, pessoal, procura na internet, tem esse texto, né? Aonde a pessoa reclama com Deus que no momento mais desafiador da vida dela, ela olhou para trás e viu que só existia uma pegada no chão. E ela falou, Deus, naquele momento mais difícil da minha vida, você me abandonou. Aí Deus vira para ela e fala assim, eu não te abandonei. Eu estava te carregando no colo. Por isso que só tinha uma pegada. Era a minha pegada. Né? Então é muito importante a gente ter essa conexão. Né? É muito importante. E depois da oração, pessoal, o último aspecto do alinhamento é a recitação. E lá no livro eu comento como fazer essa prática da recitação. Né? Umas linhas religiosas mais orientais, elas fazem muito a prática de mantras. Mantras é uma recitação. Mas só que eu explico que a gente pode fazer uma recitação adequada para nós mesmos. Quais são os seus desejos? Porque, pessoal, uma coisa é certa. O que tem que ser seu. Agora, o como, você pode buscar apoio em coach, em mentores, em mestres, em professores. Agora, o que tem que ser seu, porque ele tem que ter um sentido para você. Eu falo até antes do primeiro A sobre isso. Nós precisamos ter na nossa vida coisas que nos trazem um forte significado pessoal, uma clareza de benefícios, porque se a gente não tiver isso, a gente não vai fazer o necessário, a gente vai querer só fazer o confortável. E na vida, pessoal, a gente não faz só o confortável. A gente faz o necessário para atingir o que a gente precisa. E a recitação é uma prática do alinhamento que eu oriento a gente, quais são os seus ok's, o que você deseja? E a partir disso, redigir um texto sempre num cunho mais positivo e que você possa ler esse texto diariamente. Eu lembro que, inclusive, eu publiquei lá um texto que eu redigi, se não me falha a memória, em 89, 90. E parte desse texto ele começou a se realizar em 91 na minha vida. E lembrar, pessoal, que é o seguinte, quando a gente planta uma sementinha no solo, a gente não fica cavucando lá para ver se ela está brotando, a gente confia que ela vai brotar. E a gente continua cuidando daquela semente. Então, cuidar dessa semente é o cuidar das práticas, é a gente continuar nos nutrindo, fazendo essa prática, por exemplo, de recitação, fazendo a prática da meditação, fazendo a prática da oração, e aí por diante. E fortemente a prática do agradecimento. Porque quando a gente agradece, pessoal, a gente entra num outro nível de frequência. A gente fica em outra frequência. E essa frequência atrai, por ressonância, o que a gente deseja. Eu estava hoje numa reunião de manhã com uma das pessoas que trabalham na empresa, uma pessoa-chave, importante para a gente, e ele falando assim, Ricardo, é impressionante como em 1 ano e 4 meses, que é o tempo que eu tenho nessa empresa, eu nunca vi tanta transformação na minha vida, e olha que eu já passei por muitas empresas. Aí eu falei assim, cara, mas a gente sabe o que é para fazer. Muitas vezes a gente não sabe o como, mas se a gente sabe o que é, e a gente busca o como, com mentores, com consultores, com pessoas que nos apoiam, né? E começa a fazer essas práticas,
E a gente começa a reconhecer o que a gente já tem. E o que a gente precisa, a gente busca criar uma estratégia, um plano de ação e busca trabalhar. E aí a gente começa a falar um pouco do próximo A, né? Porque o próximo A tem a ver, pessoal, com o A de atenção. Por que o A de atenção é tão importante? Porque a gente precisa ter consciência do nosso entorno. Quais os recursos que a gente tem? Então, o A de atenção é como se fosse um inventário de vida, é um balanço que a gente faz, que tem a ver com o momento de agora, tem a ver com os recursos e como é que você vai manejá-los. O primeiro aspecto, agora. O segundo aspecto, manejo. O terceiro aspecto, observação. Pessoal, um dos skills mais importantes para o profissional atual é ele ter essa capacidade de observar, de ser curioso, porque o mundo está muito rápido, está muito acelerado. E se a gente não tiver a capacidade de observar, de ter atenção, e atenção é o segundo A, e faz parte dele a observação, a gente não vai conseguir ter uma compreensão do que precisa fazer. Quando você vai viajar, né, o que você precisa saber? Do lugar que você sai, para você saber qual a direção é a direção do destino que você quer chegar. Então, observe isso. E, por último, a parte da reflexão. Por que a parte da reflexão? Porque uma vez que você já tem todas as informações, você precisa olhar para elas e refletir, e ter atenção a isso. E aí a gente chega no terceiro A, porque no momento que eu tenho todas essas informações, no momento que eu tenho todo esse balanço da minha vida, eu vou para o alvo. Eu vou estabelecer qual o destino. E muitas vezes esses destinos, e lá no livro eu falo muito sobre como criar boas metas. Mas hoje em dia, pessoal, eu vou ser muito sincero para vocês. Enquanto empresa, enquanto líder de uma corporação, quando eu tive minhas empresas, eu tinha metas muito claras, com prazo definido, mas muitas vezes, na nossa vida pessoal, o que a gente precisa ter mais de clareza é assim, para onde eu quero focar? Qual é a jornada da minha alma? Né? O Bert Helling, que a Damaris tanto sabe também sobre constelação sistêmica, nos últimos momentos da vida do Bert Helling, ele criou um movimento da constelação como um movimento da alma. Né? Do para que eu faço o que eu faço. Né? E como no A anterior tem um A de atenção, de fazer todo esse conhecimento, trazer à tona. Porque, pessoal, eu não consigo fazer algo se eu não olho para esse algo. Se eu tenho um ferimento aqui na mão, não vai ser escondendo a mão que ele vai se curar. E falar, eu não quero olhar para isso. Eu não quero olhar as coisas que eu não gosto. Não, você tem que olhar. Porque quando você olha, você consegue cuidar, você consegue tratar, você consegue curar. Né? Então, nesse momento do alvo, com todas essas informações, a gente precisa saber, por exemplo, no primeiro aspecto, a atualização. O que é atualização? Qual é esse aspecto? Pessoal, aonde você quer chegar, nesse alvo que você chega, você tem todos os elementos para chegar? Se você não tiver, você vai ter que se atualizar, você vai ter que criar um plano antes de buscar os elementos que ainda te faltam para chegar naquele destino. E aí você vai ter que estabelecer esse destino, qual é essa meta, de uma forma clara para ti. Né? Depois de estabelecer essa meta, que é o segundo aspecto, a orientação. Né? Como é que é a orientação, pessoal? A partir de você ter essa meta, você saber se naquele caminho, naquele trajeto, você continua indo naquela direção. Você tem que ter sempre essa referência. Quando o avião sai de um ponto e vai para outro, o piloto constantemente fica se orientando para ver se ele realmente está indo na direção que deveria ir. Porque no meio desse caminho pode acontecer ventos laterais que te desviam da meta, do destino. Por isso você tem que ter essa percepção. E aí, nessa percepção de orientação, o último aspecto é o aspecto de realidade.
qual é a realidade da situação. Porque muitas vezes, pessoal, observa isso que eu vou falar, hein? Porque contraria a regra da matemática. A matemática diz que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Na vida não é assim. Às vezes, o caminho mais rápido, melhor entre dois pontos, pode ser uma curva. Porque aqui eu tenho um obstáculo tão grande, é como se constrói estradas. Muitas vezes não vale a pena cortar uma montanha. Às vezes é melhor contornar a montanha. Né? Então, esse é um aspecto que a gente precisa olhar para a realidade das coisas. Tá claro, Damares? Tá indo na expectativa do que você acha? Está perfeito. E aí, quando você fala sobre essa questão de, às vezes, eu preciso contornar, né? Eu sinto em dizer que a gente novamente se rende para o que aquela situação está querendo nos ensinar. Porque, por vezes, nós temos algo tão rígido e não nos permitimos a ser flexível. E aí, de repente, quando eu me rendo que aquela situação, ou seja lá o que for, está querendo me ensinar, e aí eu sinto o que eu preciso aprender, e as coisas fluem, e esse ponto do A para o B, ou seja, o alvo, o objetivo que eu tenho, simplesmente acontece, né, com uma força muito maior quando eu tenho esse propósito muito bem definido, que vem esses 3 atos ensinando aqui de uma forma incrível. Então, novamente, é realmente sentir, que a constelação diz isso muito bem, lindamente, né? Sente o que isso está te ensinando, ou o que isso está a te conduzir, incrivelmente. Então, essa tua fala, ela é perfeita. É bem isso. E assim, pessoal, os 7 As, esse livro, ele é resultado de uma longa jornada de cursos, formações, experiências e etc. e tal, de um caminho espiritual também muito profundo, mas ele é principalmente 2016 e 2017, eu tenho como 2 anos que foram meus anos de deserto. Um deserto profundo. E nessa busca, eu olhei para dentro de mim e falei assim, caramba, tem o Lao Tse, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Saber e não fazer ainda é não saber. E eu me perguntei muito em 2016, eu falei, gente, eu tenho tanto conhecimento, tanta coisa, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou nesse deserto emocional, nesse deserto enquanto pessoa, enquanto ser humano? Né? E aí eu comecei a olhar para dentro, fazer muitas práticas e resgatar muitas coisas que eu conhecia, mas que eu não praticava, que eu não fazia. É aquela historinha de comprar a bicicleta ergométrica, né, para ficar em forma, e usar ela como cabideiro. Né? Não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Né? Então, eu falo isso para vocês porque esse livro dos 7 As... Deixa eu mostrar também o meu, né? Ele veio de um processo de rever muito desses conhecimentos e fazer aplicações muito práticas. Em 2017, inclusive, eu nem ia lançar esse livro, porque eu nunca tive o sonho de lançar um livro. Mas eu comecei a fazer cursos pelo WhatsApp para muita gente que me pedia, porque eu já estava aplicando esse método em 2017 em empresas, e eu resolvi fazer. E no curso em WhatsApp, ele começou de uma coisa que eu achava que não ia acontecer, ia ter 20 pessoas, 30 pessoas. Quando eu dei por mim, né, já tinha 120 inscritos na primeira turma, que eu fiquei louco. Eu falei, caramba, como assim? Fechou as inscrições e tal, eu estava esperando para 30. E aí eu fiz uma segunda turma, né, que veio mais 100 e tantas pessoas, uma terceira turma, e na terceira turma, as pessoas me pediram, falou, Ricardo, eu sou mais visual, eu preciso ler, não dá para mim te ouvir, eu estou tendo que reescrever o que você gravou de áudio, para poder ler de novo, praticar e ver, poxa, por que você não escreve um livro? Então o livro surgiu disso. O livro surgiu desse meu deserto, de revisitar muitos conhecimentos, de praticar,
Depois levei para as empresas, pratiquei com as pessoas, vi que deu certo. Depois as pessoas começaram a me pedir, eu levei para o WhatsApp em forma de treinamento, e aí surgiu o livro. Por que eu estou falando isso para vocês e reforçando tudo isso? Porque, pessoal, não tem como. Muito de vocês que estão aí, eu tenho convicção. Já tem todo o conhecimento necessário para melhorar a sua vida agora. O Moisés perguntou lá, como é que faz a meditação? Fizemos aqui uns minutinhos. É o começo. E tem uma tonelada de outras possibilidades que a gente vê no YouTube. Só que, pessoal, precisa ter esse desejo mais dentro. Que eu falo antes dos as. Precisa fazer sentido para você. Precisa ter a disciplina. E eu lembro, e lá no livro eu falo, lá no comecinho, que disciplina, pessoal, disciplina é liberdade. E isso, a primeira vez que eu ouvi isso, Damares, e você lê o livro, você sabe, eu ouvi isso de um monge budista. E eu fiquei na hora muito intrigado. Eu falei assim, cara, não concordo. Cara, se eu tenho disciplina, e eu, Ricardo, particularmente, sou um cara bem disciplinado, mas eu sou também, em muitos momentos, indisciplinado. Porque eu quero ter a liberdade, fazer o que eu quero e tal. E aí, quando ele falou isso a primeira vez, eu fiquei assim, cara, não é isso. Eu sei que a disciplina é importante, mas que ela é liberdade, não concordo. Né? E aí, o que aconteceu? Ele me explicou, e eu boto essa passagem no livro. O que ele me explicou rapidamente, pessoal? Ele me explicou o seguinte, Ricardo, você tem uma prova daqui a um mês, tá certo? Se você não tiver a disciplina de se organizar, estudar pouco a pouco, integrando, etc, tal, e empurrando com a barriga, tá certo? E chegar na última semana, você decidir que vai estudar no final de semana, que vai ser a antivéspera da prova, entendeu? E na sexta-feira você recebe uma ligação de alguém que formou com você há uns 20, 30 anos atrás, e essa pessoa, Ricardo, vai todo mundo se reunir esse final de semana, gente que a gente não vê há 30 anos e tal, olha, vai ser no Hotel Fazenda tal, assim, assim, e eu fiquei incumbindo de te levar e de te ligar e tal. Nesse momento, Ricardo, você não vai ter a liberdade de decidir de ir para essa confraternização. A não ser que você abra a mão da prova. Agora, se a prova for importante, você não vai ter essa liberdade. Você vai ter que ficar em casa. Você vai ter que estudar e fazer o que você não fez em um mês, você vai ter que fazer no final de semana. Então, isso é muito importante. Então, pessoal, os 3 primeiros As, né, o alinhamento, a atenção e o alvo, ele é a base, ele te dá todo um arcabouço para você realinhar e redirecionar os resultados da sua vida. Os demais As, que eu vou falar rapidamente, eu nem sei qual é que está o horário aqui, mas enfim, para que a gente consiga não ser derrubado aí pelo Instagram, né, pessoal? A gente está com quanto tempo, Damares? 17h48 minutos. Tá bom, então a gente tem um pouquinho mais de tempo. Então vou falar rapidamente. O quarto A. Vai lá, fala aí. Entrando bem rapidinho, falar sobre essa questão da disciplina, que para mim é incrível, assim, eu tenho isso como base, um dos meus valores está no topo da lista, a questão da disciplina, porque a partir do momento que eu tenho disciplina, eu vou estar sempre alcançando resultados diferentes, né? Eu vou estar alcançando resultados. Então, a disciplina, ela permeia por muitas conquistas, se não todas as conquistas, a questão da disciplina. Então, para as pessoas que estão nos escutando aqui, realmente buscar algo que faça sentido, como assim, né? Como quando você estava conversando com esse monge, no primeiro momento você, opa, não é assim. Mas aí daqui a pouco você inseriu no teu contexto, né, essa questão da disciplina. E é algo incrivelmente maravilhoso, uma pessoa que se rende à questão de ser disciplinado. Vamos lá, o próximo A. E só fazendo um parênteses no que você trouxe, que eu acho bem importante, porque, pessoal, muito de nós, às vezes, a gente quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E isso não é possível.
E aí, para que a gente faça um novo resultado, a gente tem que ter formas diferentes de ação, de atuação, de comportamento. E, pessoal, precisa ter disciplina para mudança de comportamento. E aí eu posso falar o seguinte, até porque eu fui facilitador do seminário Empretec, que trabalha com comportamentos empreendedores, né? E agora, recente, eu implementei lá na empresa um novo modelo de trabalho da área de tecnologia. E eu lembro que há uma semana atrás as pessoas me ligaram e falaram: Ricardo, esse modelo não funciona e tal, apesar de ter feito todos juntos, foi co-criado por todo mundo e tal, e eles me ligaram um dia desse que estava no meio de um estresse, falou assim: isso não funciona porque a gente tem que voltar para o que era e tal. Eu falei: o que não funciona? Aí eles começaram a me relatar o problema. Aí eu falei para eles assim, dessa forma não vai funcionar mesmo. Aí eles falaram: como assim? Eu falei: porque olha só, no documento está escrito que numa situação XYZ você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu não ouvi você falando que vocês fizeram isso. Não fizeram. Eu falei: numa outra situação, no documento fala que você tem que fazer assim, assim, assim. Eu não te escutei falando que você tinha feito dessa forma. Isso nós não fazemos. Então, o que está acontecendo que não funciona? E a gente fez essa mudança porque a gente sabia que não funcionava anteriormente. Agora, vocês não estão tendo a disciplina que eu recomendei para vocês. Pessoal, todos os dias, lê lá a sua atribuição, vê se você está fazendo aquilo, vê as situações e tal, vai no documento e tal. Por quê? Porque o hábito é fazer mais do mesmo. É o que você já faz. E vocês estão fazendo exatamente o que vocês já faziam e que não tem nada a ver com o que foi escrito no documento. Então, o que falta para vocês é tomar conhecimento, botar em prática do que está escrito. E para isso precisa ter disciplina. A disciplina de leitura, de falar: será que eu estou fazendo o que é a nova prática e não o que é o passado? Então, muitas vezes a gente precisa, para mudança de comportamento, primeiro, saber o quê. E segundo, ver o como, escrever o como e fazer de forma deliberada. O que é de forma deliberada, pessoal? Fazer de uma forma proposital. Tá certo? Então, sem isso, não muda hábito. Sem disciplina, não acontece resultados diferentes. Porque você vai fazer mais do mesmo. Avançando no quarto A. O quarto A, pessoal, tem a ver com autonomia. Porque a gente tem uma ilusão de que a gente tem autonomia. É ilusão. Entendeu? Porque tem muitas coisas que a gente não tem. Eu sou a pessoa que busca mais comando e controle que eu já vi na minha vida. Eu cheguei à conclusão que tem coisas, pessoal, que a gente não tem. Mas tem coisas que a gente tem, e essas coisas que a gente precisa trabalhar. Né? Então, tem 4 aspectos na autonomia. Eu tenho altruísmo, monitoramento, oportunidades, responsabilidade. E eu vou falar resumido um pouco sobre isso, que é o seguinte, pessoal, na parte de autonomia, cuidado. Cuidado em querer se sentir pertencente fazendo algo que é do grupo e que não é seu. E aí eu vou citar um exemplo. Eu tinha uma empresa no Nordeste e quando eu ia para lá, me reunir com os sócios do Nordeste e tal, a gente saía para comer alguma coisa, ou à noite e tal, cansado, para fazer um happy hour. E toda vez esse sócio do Nordeste pedia uma cervejinha gelada, não sei mais o quê, e ele chegava para o garçom e falava assim: você tem todinho aí? Aí o garçom olhava para ele e falava: todinho? Todinho, Nescau, achocolatado, você tem aí? Aí o garçom: não tenho não. Aí ele falou: pois é, porque o rapaz aqui só toma achocolatado, ele não toma cerveja. Porque, pessoal, se eu fosse na onda, se eu não tivesse a minha autonomia, eu ia tomar cerveja para se sentir incluído. E aí, pessoal, a gente às vezes faz muita coisa para se sentir incluído e perde a nossa autonomia.
Lá no livro eu detalho um pouco mais sobre isso, que eu acho muito importante. Tá certo? E aí a gente vem para... a gente falou de autoria, né? Não, eu falei, na verdade, do quinto A, que foi a autonomia, e o quarto A é a autoria. Autoria, pessoal, é assumir para si a responsabilidade de fazer as coisas. Porque, pessoal, eu sempre falo para as pessoas na empresa. Às vezes vem reclamação. Ah, porque fulano isso, fulano... Eu falo assim, pessoal, deixa eu falar um negócio. Qual é a sua parte de responsabilidade na prática do outro? Se eu quero que o outro comporte diferente e ele não está comportando, eu tenho que gerar um estímulo diferente. Isso é muito importante a gente entender. Pessoal, a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de fazer mudanças na nossa vida. A gente adia muitas vezes regimes, adia muitas vezes estudar um idioma, adia... Imagina a gente ter a pretensão de querer mudar outro. Então, você é autoria, você é autor da sua vida, você é protagonismo da sua vida. Isso é muito importante você entender. Então, você tem que trazer para si a responsabilidade. Um ponto muito importante que eu quero, inclusive, trazer sobre isso. A responsabilidade da comunicação não é do receptor. Vou falar de novo. A responsabilidade da comunicação não é do receptor. É do emissor. Se a Damares entendeu algo diferente do que eu falei, é porque eu não tive a capacidade de adequar a comunicação ao protocolo que ela entende. Então, isso tem a ver com autoria. Tá certo? E no livro a gente fala sobre isso. Autonomia, a gente já falou, que é o quinto. E o sexto, que eu comecei lá no começo falando, tem a ver com aceitação. Porque tem um monte de coisa, pessoal, a gente não vai modificar, ponto. Eu até transcrevo uma oração, não sei se vocês conhecem, se não conhecem. Dizem que a autoria dessa oração é do Abraham Lincoln, que é a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Então tem coisa que a gente precisa ter sabedoria de falar assim, cara, essa eu não vou conseguir convencer, não vou conseguir isso, né? O máximo que eu posso, e nesse passo eu falo muito da mediação, da forma de trabalhar a mediação, o máximo que eu posso é assim, Damaris, vamos entrar no meio termo, vamos conversar sobre isso. E aí eu tenho várias possibilidades, várias técnicas. Tem uma técnica maravilhosa para mediação que eu comento, que é da comunicação não violenta, da CNV. Né? Que a gente precisa conhecer, pessoal. Conhecerás a verdade vos libertará. Agora, não é só conhecer, é botar em prática. Porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. E aí por diante. Agora, por fim, pessoal, o sétimo A, que é o mais importante de todos. E tem uma chave, pessoal, durante os 7 A's, mas essa eu não vou falar qual é. Que ela é revelada só no final. Tá certo? Que é o sétimo A, o A de amor. E o A de amor, pessoal, inclusive, não tem 4 aspectos. Todos os demais têm. Porque o amor, pessoal, o amor já é completo, absoluto. E aí, pessoal, eu vou falar um negócio para vocês que eu falo lá. Que no A de amor, pessoal, a primeira prática mais importante, pessoal, atenção a isso que eu vou falar, é o amor próprio. Eu não tenho que dar para o outro o que eu não tenho para mim. E aí, pessoal, tem muitos filhos, muitos, e eu me incluo nisso, que às vezes cobra do papai, da mamãe, muitas coisas, mas eles não lembram que eles estão numa situação agora diferente.
de vida diferente. Papai e mamãe não teve tanto acesso como a gente teve a terapias, a trabalho, a uma série de coisas. Ao conhecimento que se tem hoje sobre o ser humano. Tá certo? Então, a gente precisa conectar nesse amor que compreende as coisas. E quando você compreende, quando você traz para si e aceita os legados que foram lhe colocados, sem rejeitá-los, porque tem uma lei sistêmica que fala, o que a gente exclui ganha força. Então, integrar e falar assim, ok, recebi isso, mas eu escolho diferente. E eu escolho diferente para honrar o legado que você me transmitiu. Porque você já fez por mim, você já aprendeu por mim, e eu posso fazer diferente. Porque esse aprendizado você já teve por mim. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe, pela vida. Porque isso não tem como, pessoal. Se estamos aqui, devemos essa vida aos nossos pais biológicos. Ricardo, eu não conheço meu pai, ele abandonou minha mãe e tal. Agradeça. Porque se você está aqui, você deve a esse pai biológico que você não conheceu. Agradeça. Intencione isso. Porque enquanto a gente não tiver esse trabalho profundo de amor a nós mesmos, aos nossos pais, inicialmente, a gente não vai conseguir transbordar para os demais. Porque é como se fosse uma mangueira ligada numa torneira de água e que sai uma água bem ralinha na ponta, porque a gente, sem ter essa prática desse amor filial, sem ter essa prática consigo mesmo, é como se a gente estivesse pisando nessa mangueira, impedindo que a água jorre abundantemente dentro do que a gente é capaz e dos nossos méritos e das nossas capacidades. É isso, e aí, Ricardo. O sétimo A é o amor. E já quero registrar aqui a minha gratidão a você. A minha gratidão às pessoas que estiveram conosco, porque muitas delas estão registrando ali, que estão encantadas com a tua fala. E aí eu gosto de dizer assim, eu te disse, porque eu já tinha te apresentado para essas pessoas aqui de Sarandi. E aí você vem assim como e supera a expectativa. Ou seja, você é muito mais incrível. Eu não consegui traduzir o tanto que você transborda de sabedoria. Tenho que te agradecer muitas e muitas vezes. E assim também fico aqui desejando, né, que esse amor ao conhecimento alcance as pessoas que estão nos assistindo, porque certamente você trouxe conhecimento preciosos, que ao encerrar essa live nós já podemos sair praticando, né, o alto amor e aí por diante mudar as pessoas à nossa volta. Quando você falou, por exemplo, sobre comunicação, né, eu vi que as pessoas vibraram. Então, te agradeço muito, muito obrigada por me permitir, né, que o meu convite te alcançasse. E é tão lindo a gente saber que de uma forma, né, numa metáfora, que a gente está dando as mãos para que esse conhecimento se propague e que as pessoas tenham essas infinitas possibilidades de serem melhor. E gosto de dizer que eu estou escolhendo ser melhor a cada dia, né? E fica aí o convite também para as pessoas que nos assistiram, né? Você se permite ser melhor? É um convite que eu acredito que o universo está nos fazendo nesse momento. Muita gratidão, Ricardo. Obrigado eu pelo convite, querida. E a gente precisa lembrar sempre o seguinte, pessoal. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? E eu quero fechar, que já está acabando, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar, com uma frase do 7º A, do amor, que eu falo o seguinte, pessoal. Se o protagonista não for o amor, qualquer técnica ou processo de autoconhecimento é superficial, volátil e efêmero. Gratidão, querida. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, um abraço luminoso a todos vocês. Que vocês, a cada dia que passa, possam ter
mais luz, mais sucesso, mais êxito na vida. Gratidão, querida. Gratidão. Um grande abraço a todos e nos vemos, né, com essas imensas possibilidades e tanto conhecimento que o Ricardo tem para nos traduzir. Um grande abraço.